suas duas mãos, bem alto, bem alto, bem alto. E diz assim: Senhor, fala com vontade, Senhor, eu tomo posse dessa unção. Para mim, para minha casa e onde eu for, eu quero transbordar unção, para que haja cura, haja libertação, haja transformação. Eu não descansarei até ver a sua glória enchendo a terra por onde eu passar. Você pode aplaudir o Rei da Glória, você pode aplaudir o Senhor se você toma posse dessa unção. Eita! Shabbat Shalom. E as crianças? Temos ministério infantil, como sempre, tias e tios empoderados. Levanta a sua mão, você que está sentado, e diz: Jesus, fala com a criançada e fala comigo. Amém. Pronto. Bora, criançada. Uau. Assim te diz o Senhor: eu é que sei os planos e pensamentos que eu tenho a teu respeito. Eis que eu te trouxe hoje a esse lugar, e eis que eu faço você ouvir o som dessa voz, porque eu estou para mudar os teus pensamentos, as tuas ideias, e você vai entender o que eu estou te preparando e aquilo que eu estou planejando para você. Não olhe para trás, não desista, pois eu estou te fortalecendo, diz o Senhor, e eu não te deixarei afundar nem naufragar. Levanta os olhos e vê o teu socorro chegando. Nos próximos 15 dias eu começo a acelerar em favor de vocês os meus anjos de guerra e os meus anjos que trazem uma nova frequência para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito, diz o Senhor. Shabbat Shalom, boa noite. Fique atento. Quem aí já viu a nova série chamada Códigos dos Rompedores? Se você não viu, te convido. Essa série, ela vai ser, na sua maior parte, gravada, como tem sido, porque quando eu estou ao vivo, eu tenho uma tendência a cumprimentar a Dirce, o João, a Maria e o Godofredo. Isso toma já metade da live. Então, o que a gente faz? A gente vai direto ao assunto, 7 a 10 minutos por dia. De vez em quando a gente vai fazer algumas lives, mas por quê? Deus me deu uma palavra de que nós estamos na maior estação de rompimento da nossa história. E Deus já tinha falado isso comigo no meio do mês de maio, e aí veio o profeta André, e a palavra de Deus diz: creia nos profetas e prosperareis. E ele vem com aquele negócio de derrubar o muro. Quem está comigo? Só essa semana eu ouvi 3 testemunhos de pessoas que derrubaram o muro. Alguns em São José. Um em especial foi o muro, meu irmão. O muro. Do dia para a noite, um negócio de 60 mil reais foi assim. E fazia 5 anos que essa pessoa estava nessa guerra. Ele falou: mano, derrubei o muro, domingo, segunda-feira, Deus liberou. Eu gostei do seu silêncio. Eu não sei se você está no silêncio falando: a fila está andando, vai chegar a minha vez, ou você veio com a inveja, tipo, por que não fui eu? Que Deus muda essa ideia sua. Então, a série Os Códigos dos Rompedores, hoje foi Vencendo Gigantes. É para ajudar você a entender como você vai romper e como se posicionar nas batalhas, tá? Consagração, junho, domingão agora, 9h30 da manhã. Espero vocês. E 9h30 da manhã também vamos ter apresentação de crianças, tá? O Tito, que já foi abençoado aqui uma vez, na festa dos tabernáculos, antes de nascer, foi abençoado no ventre, agora vai ser apresentado, tá? Oficialmente, filho do nosso profeta Guga, da nossa pastora Karina, lá de Praia Grande, tá bom? Então, bora aí. E, às sextas-feiras, nossa celebração de Shabat, 20 horas. Que tempestade é essa? É o nome da mensagem de hoje. Beleza? Quem aí está passando algum turbilhão na vida?
seja emocional, espiritual, físico ou financeiro. Levanta só para saber se eu não errei o prédio. Porque às vezes a gente vai pregar no prédio errado. Né? Você que está em casa, põe eu. Se você está passando alguma tempestade na vida, vamos pegar essa mesinha aqui para ver se ajuda o tio. Fica mais legal, é mais bonitinho. Alguém me arranja uma água, gente, que a boca já secou e eu estou feliz demais. Quantos se alegram quando sabem que vão para a casa de Deus? Eu sou do tempo que dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, de verdade, eu amo culto. Eu amo estar na casa de Deus, eu amo estar com as pessoas, eu amo o que Deus faz na vida dos outros, eu celebro, porque se Deus fez com os outros, vai fazer comigo. Como em um clique apagar a mensagem inteira. Consegui dar uma apagada, mas beleza. Então, nossa mensagem vai ser baseada numa história que todos conhecemos, que é a história dos discípulos no barco. Jesus mandou essa galera ir para o barco, e aí veio a tempestade. Só que para a gente entender melhor a história, a gente vai entender por que Jesus fala para os discípulos que eles não estavam se lembrando do milagre. Então a gente vai começar com o milagre e depois a gente vai para a tempestade em si. Diga sempre, depois de um grande milagre, vem uma enorme tempestade. Para quê? É sobre isso que a gente vai falar. Fala, Senhor, fala comigo, seja divertido, prático e objetivo. Posso ouvir amém? Marcos capítulo 6, verso 38 disse, e lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Diga, o milagre começa com o que eu tenho. Jesus estava lá, no meio da multidão, depois de horas de pregação, depois de um tempo onde o povo estava exausto, os discípulos chegam para ele, eu sei que você conhece a história, só estou te trazendo a memória, e falam, mestre, é melhor mandar a galera embora, porque o povo está cansado e está com fome, ainda o sol não se pôs, e que no caminho eles consigam comprar alguma coisa. E aí Jesus faz essa pergunta, o que vocês têm? E aí volta aquela resposta, o que seriam 5 pães e 2 peixinhos para alimentar essa multidão? Alguém se lembra aí o número das pessoas que estavam ali? Lê aí na Bíblia, abre aí em Marcos 6. Hoje não vai estar na parede, hoje eu quero que você leia a Bíblia. Tá? Hoje eu estou tirando você da zona de conforto. Vamos para a zona da palavra. Quantas pessoas estavam reunidas ali? 5.000 pessoas ou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Guarda bem isso. Ou seja, tinha Jesus e 13 caras. Talvez as 3 Maria estivessem lá. Tá? E mais uma meia dúzia de amigos e discípulos. Tinha 20. Para servir 5.000 homens. Eu não sei o que você está precisando. Eu sei que o que eu tenho no banco, na carteira e a receber, não é suficiente para eu pagar as contas que eu tenho que pagar. Eu sei que o que eu tenho de fé talvez não seja suficiente para chegar no fim do mês. Eu sei, e eu estou falando hipoteticamente o que pode estar dentro do teu coração. Eu sei que os recursos que eu tenho para fazer esse tratamento não são suficientes para chegar no fim do tratamento. Eu sei, e aí você pode falar tudo o que você quiser. E era o que os discípulos estavam vivendo. Eles estavam vivendo um momento onde um fala, cara, 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho, não daria conta, e a gente não tem isso. Mas Jesus pergunta, o que vocês têm? Jesus está perguntando para você hoje, o que você tem? Porque para o milagre acontecer, só precisa o que você tem.
Eu vou repetir porque o pessoal daqui não acreditou. Para o milagre acontecer, Jesus só precisa do que você tem. Deixa eu tentar te explicar biblicamente e teologicamente. Desde que Deus entregou a terra para o homem, nunca mais ele precisou criar nada. Ele simplesmente quer que você, como disse o nosso amado profeta André, se você não comprou o livro, compre, seja um colaborador com ele. Você traz aquilo que você tem, e aí Deus faz o milagre. Está comigo ainda, sim ou não? Pare de olhar o que você não tem. Pare de olhar o quanto você não tem. Pare de olhar o que você ainda não tem. O primeiro passo para ativar o milagre na nossa vida é parar de olhar para o problema e olhar para o que você tem. Foi o que Jesus fez com eles. O problema está aqui, a galera está com fome, não vou mandar ninguém embora. O que vocês têm? Reconheça o que você tem. Diga, eu tenho alguma coisa. Lembra daquela viúva? Eu não tenho nada. Mentira. Você tem um pouquinho. Pega esse pouquinho que você tem. Pega esse pouquinho que você tem. As duas viúvas dão migué. Uma diz que não tem nada. E aí fala, não, eu só tenho um pouquinho de trigo, então faz para mim um bolo. Gente, que profeta guloso. Dava para a mulher fazer o bolo para ela comer e morrer, que era o que ela estava dizendo. O profeta falou, não, faz para mim, que vai dar bom. A outra, não, só tem um pouquinho de azeite. Então pega vasilhas emprestadas. Para cada uma, Deus deu uma estratégia. Uma, ela tinha que ofertar para o profeta. A outra, ela tinha que pedir coisa emprestada. E aí já se quebra aquela maldição de que pedir emprestado é pecado. Pedir emprestado planejando não pagar é pecado. Pedir emprestado para gastar é pecado. Agora, pedir emprestado para resolver o problema, está lá na Bíblia. Inclusive, Jesus pediu a manjedoura emprestada, o jumento emprestado, o salão emprestado, a cruz emprestada e a sepultura. E tudo Jesus devolveu ungido. Então, se pedir emprestado fosse pecado, Jesus era o maior pecador da paróquia. Pensa, a estratégia Deus vai te dar, mas primeiro você tem que ver o que você tem. Quantos querem estratégia? Põe a mão na tua cabeça e fala, me dá as estratégias, Senhor. Aí o Senhor vai dizer, antes, escreve o que você tem. Se você não está entendendo, eu estou profetizando para você. Eu estou profetizando para mim mesmo, que é o que tem acontecido na minha vida todos os dias. Há 2 meses atrás eu falei, Deus, a coisa está feia. E Deus falou, o que você tem? Eu falei, não tenho nada. Aí Deus falou, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Eu falei, hã? E aí Deus começou a mostrar o que eu tinha, meu. Não é herança do meu pai, que é para dividir com irmãos, é meu. Coisas que eu posso fazer. E eu tenho investido tanto tempo em ouvir o Espírito Santo, eu estou maravilhado com o que Deus está fazendo. Um dia vocês vão ver. Eu só peço, ore por mim, porque eu estou feliz demais. Não está fácil. Mas se fosse fácil, não tinha graça. A gente só dá valor para aquilo que paga o preço. E Deus sabe disso. A salvação é de graça. Por isso que as pessoas não dão valor. Cara, não dá uma raiva. Você ora para o cara entrega a vida para Jesus. Daqui a pouco o cara está nem aí para Jesus. Que foi de graça. Que foi de graça. E ele sabe que no fim, se ele pedir perdão, ele fica brincando com a sorte. Que foi de graça. Mas o reino não. Ele é tomado à força. As coisas que você se esforça, você dá valor. Comece a ver o que você tem. Porque Deus vai te dar habilidade para multiplicar. Deus vai te dar graça. Um outro ponto muito interessante é que aqueles discípulos não contavam mulheres nem crianças. Peraí. Quantas pessoas tinham? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vai para o Marcos 6,44. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Mas quem foi usado para trazer a provisão? João 6,9. Diz que um rapaz, em algumas versões, um menino, trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que significa? Que Deus conta com gente que a gente nem conta.
Pessoas que você nem imagina são as pessoas que vão trazer a provisão. Pare de desprezar o gordinho da lancheira. Pare de desprezar aquela pessoa. Essas pessoas vão trazer as melhores ideias. Você não está me entendendo. Tem gente que não está nem na nossa conta, mas está na conta de Deus e fala, peraí, você não conta ele, você só conta homem a partir daqui, tá bom, nenhum macho tinha provisão. Um rapazinho, o gordinho, foi o que trouxe a provisão. O que vocês têm? Pedro falou, eu saí no braço com um gordinho e peguei a lancheira dele. 5 pães e 2 peixinhos. Seja lá o que você precisa, seja lá o que você está necessitando, pelo amor de Deus, lembre-se, alguém vai trazer a semente. Se você disser eu não tenho nada, alguém vai trazer a sua semente. E é quem você não contou, é com quem você não contava. E Deus fala, tará! Eu sou especialista em pegar os rejeitados. Eu sou especialista em pegar os esquecidos. Eu sou especialista em pegar os que foram largados. Será que eu estou falando com alguém? Nunca esqueça. Deus vê em você o que ninguém vê. Deus olha para você e vê aquilo que você ainda não conseguiu enxergar. Que Deus é especialista em fazer isso. Então isso nos leva a um segundo ponto. Jesus chega então e fala o seguinte, legal, temos os 5 pães, temos os 2 peixinhos. Aí Jesus vira e faz o quê? Qual o próximo passo? Manda o povo sentar de 55. Gente, espera aí. Alguém aí rápido, bom de geografia. 5.000 grupos de 50, dá quantos grupos? E as mulheres e crianças? Os homens eram tudo casado, maduro. Então, se tinha 5.000 machos, 5.000 mulheres. Fora os homens que tinha 3, 4 mulheres. Faz a conta quanto tempo demorou para fazer esse bando de gente sentar. Ei, não tinha Ronaldo com som para dizer, irmãos, então, por favor, vamos lá, rápido, porque nós estamos com fome, grupos de 50 aqui, grupos de 50 ali, grupos... Não. Eram 12 cabeças de bagre, tendo que andar no meio do mundo. Senta, 1, 2, 3, 50. 1, 2, 3, vamos abrir aqui, caminho, tá. Por que Deus manda fazer isso? Primeiro, por uma questão de organização. Sim ou não? Pensa comigo. Organização prepara o caminho para o milagre. Ai, pastor, eu vou ser milionário um dia. Você está se organizando para ser milionário? Porque Deus nunca vai confiar muito em quem não é fiel no... Você é dizimista com a miséria que você ganha, já que você está dizendo que é uma miséria. Eu não estou amaldiçoando. Mas você fala, o pastor ganha uma miséria. Seja fiel no pouco, que eu te acrescento no... Se você é ladrão no pouco, lindão, Judas provou. Vendeu Jesus. Quem está comigo? Mas a moral da história desse ponto número 2 não é essa. A moral da história é que teu milagre precisa de tempo. E a gente detesta isso. Ai, cara, como eu queria que Jesus pegasse os 5 pães, 2 peixes, e falasse assim, todo mundo fecha o olho e estende a mão. Super! Todo mundo tinha um McFish na mão. Olha que legal, mano. Todo mundo comendo. Não, Jesus falou, o que vocês têm? Se organizem. E organização precisa de? Organização precisa de? E a gente detesta isso, mas Deus ama. Porque tempo é o que é preciso para um processo ser implantado. E sem processos, Deus não traz avivamento nem milagres. Quer enriquecer? Se prepare, estude, gasta tempo. Corte coisas da sua vida. Tire coisas que não... Será que está servindo para alguém, gente? Eu não sou coach, mas eu quero tirar você de onde você está e levar você para o seu destino. Tcharam. Eu quero ajudar você a mudar essa mentalidade. Está demorando, que bom. Quanto tempo deve ter demorado para fazer aquela galera, mais de 10.000 pessoas, sentar em grupos? E era só 12. Não, aqui tem, vai lá, volta para cá.
Por que Deus mandou organizar? O profeta Kevin explica. Deus mandou organizar por quê? Senão ia ser um alvoroço. Todo mundo correndo, pisoteando um ao outro para pegar comida. Então, sentado você não corre. Então, sentado. Em grupo. Para quê? Poder passar pelos corredores e distribuir a comida. Organização. Diga a organização. Prepara o caminho para o meu milagre. Se num ponto número 1 o milagre começa com o que eu tenho, o ponto número 2, comece a se organizar para isso que você tem virar milhões. Para isso que você tem virar cura. Para isso que você tem virar libertação, não só sua. Ai, pastor, estou passando um problema com a minha família. Será que o problema da tua família não é a solução da tua igreja? E não é aquilo que o seu pastor está chorando e pedindo para você? Vamos fazer algo para mudar isso? Será que o seu problema não vai ser a solução da sua empresa que está no buraco? E ao invés de você sair dessa empresa e procurar outra, você ir lá e falar, vou trazer um processo aqui, só que eu vou virar sócio. E depois eu comprar a sua parte, você vai aposentar. Cara, não tem ninguém para falar amém aqui, né? Deus me perdoe, errei o endereço. Senhor, tira esses mornons do nosso meio. Mornons. Vocês me entenderam, né? Para de reclamar que está demorando. O tempo Deus está dando para você se organizar. Sabe por quê? Você nunca vai chegar para Deus e falar, ó Deus, eu não estava preparado para tudo isso. Deus está te dando tempo. Para quem aí você acha que o milagre estava demorando? Até hoje. Quem? Só eu? Quem acha que o milagre estava demorando? Não, Deus está dizendo, eu estou ainda te dando tempo. Porque na hora que vier, vai vir como uma avalanche. E você vai ter que estar pronto para essa avalanche. Pô, vou vender roupa de esqui, vou vender óculos de esqui, vou vender touca, vou vender chimarrão, eu vou vender chá, vou vender negócio de aquecer mão, porque a avalanche vai vir. Não, parece que não cai uma gota. Pois é, vai Noé, vai pregando, porque uma hora a chuva vai cair. Está demorando? Deus está te dando chance para se organizar. E aí Jesus viu que estava tudo pronto, falou, bora agora abençoar e agradecer. Abençoar e agradecer ativa os milagres. Quer milagre? Abençoa. Mas é só isso. Abençoa. Há um poder, brachá no hebraico, é a casa abençoada pelo trono, que em silêncio espera a revelação do empoderamento para a multiplicação. Isso é bênção. Maurício, fala de novo. Não, assista no YouTube. Derré para trás aí e ouve. E escreve para a galera. Que essas frases saem. Então você tem que ir. Ah, mas você está falando de letra por letra no hebraico. Estou. E estou te dizendo, quando você abre a boca, o trono de Deus começa a derramar. O quê? Revelações. Para você poder multiplicar. Deus te dá poder. Quando você abençoa, quando você amaldiçoa, mano, você fecha as comportas do céu e abre as comportas dos quintos, e dos quartos, dos terceiros, segundos, o inferno vem, vou destruir tudo que esse cara tem, porque é maldição, saiu da tua boca o mal, você deu poder para um trono maldito vir destruir a sua semente, e você mesmo está destruindo. Alguém está comigo? Então, da minha boca tem que sair bênção. Põe a mão na tua boca e diz, cuidado caçapa com o que fala. Pastor, a música não era cuidado boquinha, isso para o pessoal lá do infantil. Para você é caçapa mesmo. Porque da sua boca vai sair caçapas de bênção. Sua boca vai sair rios de bênção. Diga, Senhor, me perdoe por toda a maldição. Por tudo que eu falei de errado. E agora eu abro a boca e começo a abençoar e agradecer. Peraí, quem entendeu o código agradecer antes de terminar a oração? Salmo 100, verso 4. Entrando pelas suas portas com ações de gratidão é uma chave. Diga, Senhor, eu começo a abençoar e eu pego a minha chave
Estou agradecido, porque o Senhor está me dando chances, tempo e estratégia, porque eu vou viver a minha estação de milagres. Eu saio dessa estagnação e vou romper. Nenhuma dificuldade é maior que as tuas promessas, nenhuma dificuldade é maior que o teu poder. E aí Jesus faz um negócio que a gente vibra quando é com os outros. Não reclame do partir. Alguém pode me trazer uma matzá inteira? Um pão sem fermento inteiro? Jesus faz um negócio muito lindo, cara. Ele quebra o pão. É muito lindo quando a gente está aqui no ambiente controlado, ar-condicionado a 22 graus, luz não muito forte para não te atrapalhar, o som bacana, a pastora junto com o pessoal orquestrando. E a gente, eu quebro meu vaso. Por que é gostoso? Porque eu quebro meu vaso onde eu quero. Mas quando o Jeová quebra o vaso, ele quebra onde você não quer. É verdade ou não é? Eu quebro naquela área que eu já estou acostumado. Como diz meu filho, tem gente que se quebranta igual treino fofo. O que é treino fofo? Você vai na academia e acaricia seus músculos. Cresce? Não. Emagrece? Muito menos. Perdeu dinheiro e tempo. Você tem que sair quebrado da academia. Você tem que sair com dor até na unha do dedinho do pé. E aí você fez algo que mexeu com você. Por isso que Deus é especialista em quebrar a gente. Alguém diga ai. Você que está em casa escreve ai. Eu não gosto de ser quebrado, pastor. Eu não gosto de ser partido. Ei. Deus só pode potencializar você depois de quebrar você. Eu vou até tomar água para falar com mais força. Foram comprar a matzá? Não tem. Que casa é essa? Jesus, perdão. Quem eu... Tem que comprar de manto. Não tem um pão aí na cantina, não tem um pão. Dá um pão para mim, pelo amor de Deus. Uma coxinha, me dá alguma coisa. Estou a fim de quebrar alguma coisa hoje. Dá torrada. Traz aí uma picanha. Pensa comigo. Jesus pergunta o que os caras têm. Jesus manda eles se organizarem, isso levou um baita de um tempo. Jesus abençoa e agradece. E a próxima coisa que ele faz é partir o pão. Sim ou não? E quanto mais ele partia, ele entregava os discípulos e os discípulos também tinham que partir. Pensa comigo uma coisa. Deus me quebrar, bacana, eu até aceito. Mas quem é esse pastor para vir fazer isso comigo? Quem que é esse irmão para falar desse jeito comigo? Quem que é essa pessoa para vir falar comigo desse jeito? Vai sujar tudo aqui, vocês me perdoem, tá? Jesus pega o pão e parte o pão. Vem cá, David, Flávio. Aí Jesus viu que tinha 12, ele parte o pão de novo. Vem cá, Aline. E o que eles tinham que fazer? Eles também tinham que partir o pão. Vem cá, Marcelo. Vem cá, Gabriel. Vem cá, Ana Paula. E os discípulos tinham que continuar partindo. Vem cá, Pati. Vem cá, Cássio. Sai partindo, entrega para todo mundo. Vai lá. Vai partindo. Peraí. Vai andando. O peraí é só o cérebro. Não caminha junto, não. Porque vocês estão na dúvida se vai dar para todo mundo, se é para comer ou não. Você já está nessa. O cara não lavou a mão. De onde que ele veio? O outro... Gente, você acha que Deus não revela? Alguns já estão pegando álcool em gel para passar.
Olha, é melhor beber, né, pastor? Pastor, é para eu pegar um pão aqui em casa. Pega o pão, filho. Ei, olha para mim. Eu não sei por quantas mãos o pão teve que passar para chegar na mão dos caras. Mas quanto mais quebrava, mais multiplicava. Para de reclamar que você está sendo quebrado, porque quanto mais você for quebrado, mais você vai multiplicar o que Deus pôs em você. Para de murmurar. Eu não estou pregando para você, não, estou pregando para mim. Essa semana eu estava, Deus, aí Deus falou, vai lá. Eu falei, Deus, eu conheço essa história. Ele falou, você conhece de outro jeito. Para de reclamar, porque quanto mais você apanhar, melhor você vai estar. Quanto mais quebrado, mais pronto você vai estar para multiplicar. Maurício, o que eu faço com esse pão? O que você quiser. Você levar para casa, botar, foi o dia que Deus mudou a minha história. Quer comer, come. Quer jogar fora na saída. Eu não sei o que você vai fazer. Foi só algo simbólico para você entender. Põe na carteira, junto com a nota de $2. Tem gente que tem nota rara, nota. Você bota lá, nota poderosa. Diga, o romper só acontece quando eu sou quebrado primeiro. Quer ser rompedor? Deixa Deus quebrar você e romper seus preconceitos. Deixa Deus romper com todas as coisas que estavam te impedindo. Aí você vai além. Está servindo para alguém esse negócio aqui? Se Deus está permitindo você passar por uma luta, é porque Ele está te preparando para algo muito maior. Isso nos leva ao ponto número 5. Acaba o milagre. Jesus despede os discípulos e fala, vou despedir a multidão. Cara, muito interessante. Jesus faz o contrário, manda os caras embora e ele fala, eu vou fechar o templo. O templo era uma pastagem, tá? E ele despede e fala, vocês peguem o barco e vão para lá. Porque eu vou subir para orar ali no monte, beleza. E Jesus vai. Quem mandou os discípulos irem pegar o barco? Quem mandou os discípulos entrarem no barco? Quem mandou os discípulos atravessarem o barco? E Jesus diz, eu não faço nada sem ver meu Pai fazer. E eu não falo nada sem ouvir meu Pai. Quem criou os céus, a terra, a água e tudo que existe? Deus não sabia que ia ter uma tempestade? Responde para mim, Deus sabia? Pergunta para o seu vizinho, será que Deus sabia da tempestade que você está passando? Deixa eu só fazer mais uma pergunta nesse ponto. Você está hoje fazendo o que Deus mandou e onde Deus te mandou? Se você está fazendo o que Deus mandou e onde Deus te mandou e tem tempestade, foi Deus que te colocou nessa. Você pode estar no lugar errado, que você se desviou, você saiu do propósito de Deus, é outra história. Deus está mandando tempestade para você fugir dali e voltar para a rota dele. É outra história. Mas se você está, porque se você é Jonas, ore pela baleia para chegar. Mas se você não é Jonas e está fazendo tudo certinho, tudo que Deus mandou e só está tendo problema, é porque Deus está te treinando para algo que você ainda não entendeu. Então para de reclamar da tempestade. O que você faz na tempestade? O que você faz na tempestade? Antes de eu responder essa pergunta, vamos para o ponto 6. Deus sabe para onde te envia. Quantos concordam comigo? Deus sabe que você vai sofrer ali. Ai, que Deus sádico. Não, cara. Que Deus que quer aumentar a sua autoridade. Porque Jesus só conseguiu autoridade pelas coisas que sofreu. Está escrito em Hebreus. Então, você é cristão. O sofrimento te gera autoridade. É igual, o sofrimento na academia te gera força. Quem está comigo? O mundo físico é um paralelo do mundo espiritual. Então, todas essas guerras
estão acontecendo porque Deus sabe o que você precisava para te fortalecer e te preparar para o que está por vir. Porque você ainda não experimentou da glória que Deus tem. Você já teve arrepio, já caiu, tomou água, virou vinho, mas você ainda não experimentou o que Deus tem para você. E Ele está te preparando. A pergunta era, o que fazer na tempestade? Se Deus sabe, eu falei isso outro dia numa live, a última live do Caminhos da Vida, e mostrei a foto do mar da Galileia. Jesus sai, sobe um monte perto do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, naquela época, segundo os historiadores, tinha 7 quilômetros de largura. O texto bíblico diz que os discípulos estavam no meio do mar quando vem a tempestade. Então, isso quer dizer 3,5 quilômetros da margem. Está comigo? Fora o que era para subir. Jesus, lá no alto da montanha, vê os discípulos. Mano, tempestade, você não vê nada 3 metros para frente. Mas Jesus lá, ele vê. Se Jesus, homem, que tinha deixado sua glória, via os discípulos, ele sabia que aquilo ia acontecer e sabia a hora de chegar. E ele chega, e imediatamente na hora que Jesus entra no barco, acaba a coisa. Aquilo que aconteceu depressa na sua vida, vai acabar mais depressa e a bênção vai vir imediatamente. Mas antes de você começar a dar glória, escuta isso aqui. Jesus vira e fala, vocês se lembram dos pães e dos peixes? E quanto sobrou? Peraí. Jesus está ali e pergunta, vocês se lembram dos... Aí os discípulos, a gente não trouxe pão, mano. Sobrou 12 cestos, o que esses caras fizeram com o que sobrou? O ponto não é esse. O ponto está aqui. O seu poder foi liberado antes dessa guerra. Jesus estava chateado com os discípulos? Não, mas Jesus estava assim falando, cara, como que você pode esquecer o que acabou de acontecer? Vocês estavam desesperados que não tinha comida nem para a gente. Você aí deu olé no gordinho, pegou os 5 pães, queria dividir entre nós, vamos ver se dá. E nós alimentamos toda essa multidão, sobejou. Será que meu Pai não é poderoso? O que Jesus estava fazendo? Depois do milagre, deu uma prova para eles. E eles foram reprovados na prova, porque eles só olhavam para o umbigo e não olharam para aquilo que Deus fez. O Senhor hoje, nessa sexta-feira, 2 de junho de 2023, quer trazer à memória todos os milagres que Ele já fez, quando Ele te livrou, quando Ele te salvou, quando Ele te libertou, quando Ele te encheu do Espírito, quando Ele salvou tua esposa, quando Ele salvou teu pai, quando Ele salvou teu filho. O Senhor está dizendo, o teu poder já foi liberado antes dessa guerra, então acessa de novo isso, porque o Deus que começou a obra na minha vida, vai completar. Se eu estou nisso aqui, porque Deus está só me provando, para me aprovar e dizer, chegou a hora. Diga, Pai, fica de pé, diga, Pai, eu quero me posicionar e parar de murmurar de uma vez por todas. O Senhor sabe todas as coisas. Eu não estava aguentando. Diga, eu não estava aguentando. Mas hoje eu vou comer e beber. E eu vou receber do Senhor poder. Porque eu não estou comendo e bebendo um pãozinho. Diga, eu estou comendo e estou bebendo em memória de Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé, da minha salvação, Senhor da minha vida. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Levanta as suas 2 mãos. Você que está em casa, prepare sua ceia. Se você não tem pão, come uma bolacha. Ai, pastor, você está esculachando. Não, faça algo em memória do Senhor Jesus. Coma, beba, tome do cálice. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti nossa vida, porque eu sei que o Senhor prometeu algo muito poderoso para cada irmão, para cada irmã que está ouvindo o som da minha voz, para cada irmão e irmã presente nesse prédio,
na Doutor Clementino 599 no Belenzinho, e para cada irmão aqui na internet. O Senhor prometeu algo e o Senhor não vai deixar a gente na mão. Senhor, abre os nossos olhos para vermos aquilo que nós temos. Senhor, me ajude a cada irmão a se organizar e se preparar para multiplicação exponencial. Pai, já pedimos perdão por amaldiçoar, agora começamos a agradecer e abençoar. Pai, nós não vamos reclamar mais quando estamos sendo quebrados. Pode arrebentar o vaso, porque o Senhor é poderoso para fazer o novo. Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor. E em meio a essa tempestade, eu começo a trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu começo a lembrar para minha alma: ei, foi o Senhor que te salvou. Foi o Senhor que entrou lá no teu quarto quando você tinha 17 anos. Foi o Senhor que te esperou mais 5 anos e entrou naquele ônibus. Foi o Senhor. Foi o Senhor que me encheu do Espírito Santo. Foi o Senhor que me disse que eu ia para missões e já me levou a dezenas de nações. Foi o Senhor que nas piores crises deu os melhores negócios para o meu pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do Benedito, do Cipriano, Deus da Glória, da Doroti, Deus da minha vida. O Senhor sabe para onde o Senhor me envia. Se eu estou no olho do furacão é porque o Senhor sabia que eu ia dar conta. E eu não dou conta sozinho, não. E eu pego agora todo o poder que foi liberado ali na obra da cruz. Eu tomo posse de todo o poder que o Senhor liberou na ressurreição. Eu tomo posse de todo o poder de Pentecostes, porque eu vou atravessar esse deserto, eu vou atravessar essa tempestade. Eu vou estar santificado pelo teu Espírito, glorificado, porque eu quero me casar contigo, noivo. Eu quero fazer a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Recatalabacharabalabas. Que Deus abençoe você que está em casa. Nós já vamos encerrar a live, mas aqui nós vamos continuar adorando. Adore aí na sua casa, adore, adore. Deus abençoe. Ótimo final de semana. A gente se vê domingo 9h30. Pode encerrar a live para a gente continuar na liberdade do Espírito aqui. Levante as suas mãos, comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar.